Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, e todas as ações que farei durante esse dia. Vamos trazer aqui um trecho do Livro do Céu para meditarmos, volume 7, 6 de maio de 1906, com o título Deus é alimento e vida da alma. E também vamos meditar esse título, A alma é como uma esponja, se ela se reprime, fica impregnada de Deus. Do volume 7, 15 de maio de 1906. Nessa meditação que nós vamos meditar, com o título Deus é alimento e vida da alma, 6 de maio de 1906. Continuando o meu estado habitual, quando Jesus abençoado veio com um pão na mão, como se quisesse me refrescar, pois sinto-me tão mal por suas privações contínuas, que parece que assim que o único fio da vida me mantém vivo, e que sobre esse fio eu continuaria incinerada e consumida. Então, depois de me refrescar com esse pão, ele me disse: minha filha, pão material é comida e vida do corpo, e não há partícula do corpo que não receba vida deste pão. Assim, Deus é alimento e vida da alma. E não deve haver partícula que não deve tirar vida e alimento de Deus. Isto é, animar todo o seu ser em Deus, como nutrir seus desejos em Deus, afeições, inclinações, amor, fazê-los levar vida e comida em Deus, para que nenhum outro alimento prove senão somente Deus. Mas, quantos alimentam suas almas com um tipo de sujeira? Então tá aí, meus irmãos, essa meditação, Deus é alimento e vida da alma, para nós meditarmos, A gente vê que as pessoas, elas esquecem que tem uma alma. Elas se preocupam tanto com o corpo, em se embelezar, em ficar bonito, em ficar bonita, Muitos se preocupam em ir para a academia, para malhar, para ficar com corpão, Mas esquece que tem uma alma para se salvar. Sim, o nosso corpo. Se nós ficarmos 3 dias sem alimento, sem alimentar, o nosso corpo vai ficando fraco, vai ficando desnutrido, e pode até a gente nem aguentar andar mais, devido ao tempo que você ficar sem alimentação. Se você não tiver uma alimentação, o corpo desfalece, ficamos fracos sem alimentação, Assim também é a alma. Se você não alimenta a alma com as orações na divina vontade,
com as meditações das 24 horas da paixão, né? Com o giro da alma, com as orações, nós também vamos ficar fracos na fé. A nossa alma vai ficar fraca em Deus. Se não alimentamos a nossa alma com as orações da divina vontade, se não abrimos o coração para que Deus venha viver em nós, para que Jesus venha viver em nós, nós se tornamos uma alma vazia. Uma alma sem Deus é uma alma vazia. É uma alma que não tem força de vontade. Assim também é o corpo. Assim como nós alimentamos para que o nosso corpo para ficar mais forte, nós também devemos alimentar a nossa alma com as meditações da divina vontade, para que nós também possamos ficar mais fortes, para que nós podemos deixar Jesus ficar mais forte em nós, em nossa alma, quando nós alimentamos Ele, né? Quando nós buscamos Ele na meditação do livro do céu. E isso para nós é assim, para a gente meditar, né, a Luísa, que ela entregava toda a Jesus, né? Ela preocupava mais com a alma. Ela alimentava sua alma em Jesus do que tanto com o corpo, né? Ela se entregava a Jesus para quê? Na intenção de reparar. Dedicava, né, todo o seu momento ali para, né, dar amor a Jesus. E aqui nessa meditação Jesus vai falar para ela assim: minha filha, pão material é comida e vida do corpo, e não a partícula do corpo que não receba a vida deste pão. Assim Deus é o alimento e vida da alma, né? Deus é o alimento e vida da alma. Ele é o nosso alimento, né? Então a gente vê que quando a gente começa a afastar da palavra de Deus, né, da divina vontade, a gente se encontra assim meio fraco, né? Não tem disposição para nada praticamente. Entra no nosso corpo o que? A tibieza. O que é a tibieza? É a preguiça de não buscar a Deus, de não meditar, né? Aquela moleza, aquele desânimo, só quer dormir, né? Quando vai pegar alguma coisa para fazer, não tem tanta força. Mas nós devemos tomar muito cuidado, né, sobre a tibieza. Devemos estar atento para Deus a todos os momentos, né? Eu vendo a live da Aline, ela sempre fala que nós devemos estar atento a todo momento com as coisas de Deus. Devemos ficar atento em o que Deus vai se manifestar em nós, o que Ele vai querer que nós façamos durante o dia. Devemos ficar em oração e vigiando, né? Porque não é nós mais que vivemos, é Deus que vive em nós, pela Virgem Maria, na divina vontade. Então nós devemos ficar atentos, porque Ele é que nos está alimentando a nossa alma para que nós sejamos fortes nesses tempos, né? E não damos ouvido às coisas ruins do inimigo, né? Que diz, não precisa fazer isso. Não precisa fazer aquilo. Para que meditar? Para que buscar a Deus? Não é bem assim. Se nós queremos que Deus viva em nós, nós temos que se entregar a Ele de corpo e alma. Temos que ficar atento no que Ele vai nos dizer, né? Porque isso acontece com a gente, né? A gente que vive na divina vontade, nós temos que colocar no nosso coração, porque é de Jesus que está em nós. E como Jesus está em nós, Ele permite também os testes, né? E nós devemos estar sempre atentos aos testes. Dias mesmo eu compartilhei no grupo aqui, que eu vi meio que um teste, né? Uma pessoa usou o meu nome e mandou e-mail para outra pessoa como se fosse a mim, entende, né? Mas como eu percebi que isso era um teste, eu fiquei em paz. Eu coloquei nas mãos de Jesus, entreguei a divina vontade, perdoei essa pessoa. Não fiquei preocupado. Então até isso a gente tem que estar atento. Sabemos que durante essa consagração que nós estamos fazendo, sempre vem os testes, né? Vem testes para quê? Para nós desapegar de tal coisa, para testar a nossa fé, para ver se nós estamos firmes mesmo na consagração que nós estamos fazendo. Então, assim, essa meditação é para quê? Para que nós
meditamos, né, e vejamos o quanto é importante, não só a comida que alimenta o nosso corpo, mas a oração também. Nós devemos, né, buscar abrir o nosso coração para Jesus, para que Ele também alimente a nossa alma como a luz do Divino Espírito Santo, né? Devemos entregar por total a Jesus. Aqui nesse volume 7, 15 de maio de 1906, diz assim: a alma é como uma esponja, se ela se reprime, fica impregnada de Deus. Entrando em meu estado habitual, senti uma extrema aflição pela privação do bem-aventurado Jesus, e quase cansada e exausta de força. Agora sim que ele apareceu no meu interior e ele me disse: minha filha, é uma repressão contínua que a alma deve fazer consigo mesma, porque a alma é como uma esponja. Se ela se reprime, fica impregnada de Deus, e se impregna de Deus, sente a vida de Deus em si mesma, e portanto ama a virtude, tendências sagradas. Ela se sente conquistada e transformada em Deus. Então a alma que se entrega a Deus, né, ela se sente uma pessoa mais forte, né, com mais virtude, com mais tendências, né, como disse aqui, quando você abre o coração para que Jesus venha habitar, né, a gente se sente mais forte, a gente se sente assim como uma águia, né, que a gente voa bem alto, né. Quando você se entrega totalmente a Jesus, quando você deixa Jesus manifestar em você, na divina vontade. E aqui Luísa, né, ela sempre entregava a Jesus, ela sempre deixava Jesus, né, se manifestar nela. Prosseguindo: e se não se reprime, permanece impregnada de si mesma, e portanto ela sente todos os efeitos que a natureza corrupta contém. Todos os vícios saem: orgulho, inveja, desobediência, impureza, etc, etc. Então, quando você passa a viver uma vida para Jesus, quando você entrega Jesus na divina vontade, que Ele vive em você, você tem nojo do pecado, né, da inveja, do orgulho, da desobediência, da impureza. Você começa a ter nojo desses pecados e quer sempre apreciar as coisas boas do céu, né? Você quer sempre fazer a caridade, quer ser sempre obediente a Deus, quer ser sempre manter a pureza, né, no seu coração. Então, por isso que é importante nós entregarmos a Jesus, porque nós morremos pela nossa vontade e deixamos que Jesus viva a sua vontade sobre nossa alma. Amém? Fiat.